É por isso que eu acho que o VAR, eu gosto do VAR, acho que ele corrige erros capitais importantes, mas eu acho que ele exagera, assim, ele aumenta muito a visão que a gente tem em dois aspectos. O primeiro, quando há um erro claro que passa pelo VAR, esse erro claro passa a ser mais assintoso ainda porque teve revisão, Sim. né? Por exemplo, esse gol da Juve que você disse, ele poderia ter acontecido a mesma coisa numa era sem VAR. Existiria a reclamação na mesa redonda italiana, como existe hoje, mas é uma reclamação que, cara, fazia parte do futebol. Na semana seguinte, todo mundo esqueceu. Hoje, a indignação é tão grande porque ela passa pela chancela de uma segunda opinião e uma opinião revisada. E por muitas vezes, por muito tempo, várias vezes ali, que enche até o saco do torcedor que vai no estádio e não aguenta ficar esperando Sim. pelo lance ser decidido. Então, eu acho que o VAR, ele, no geral, eu não consigo dizer, mas na minha visão, e aí você discorde de mim se você acha o contrário, mas eu acho que ele diminuiu no grosso o número de erros, mas ao mesmo tempo, por ele ser uma revisão, ele exacerba muito o erro quando ele acontece. Você não acha isso também? Eu acho assim, eu não sou contra o VAR, eu falo isso. Eu acho que é uma ferramenta que tem que melhorar, porque nem no impedimento ela é 100%. A gente já viu erros do VAR com impedimento que seria factual e tal. Então, nem no impedimento a ferramenta que a gente tem hoje, pelo menos no Brasil, não é 100%. Longe disso, tem margem de erro. E eu já fiz até matéria com profissional especializado na área, mostrando que você tem uma margem de erro de 30 centímetros, que é bastante. Porra. Então, 30 centímetros, uma margem de erro no VAR é 30 muito. centímetros é isso aqui, ó. Exatamente. E a Inglaterra também tem matérias que mostram isso, a margem de erro do VAR. Até por isso que ela dá um jeito ali de um lance, de uma linha sobre outra ali, deixar que dá vantagem pro atacante. Então, tem que melhorar a parte tecnológica? Tem. Mas é uma boa ferramenta? É. Qual é o problema? O problema não é a ferramenta em si, no sentido geral, né? Tirando esse sentido que eu falei de melhorar o aparelho, a tecnologia, para você ter maior precisão. Você precisa ter maiores ângulos, então você tem uma diferença, por exemplo, aqui no Brasil você faz jogos normalmente com 7, 8 câmeras. A semifinal da Libertadores, você, pelo regulamento, você tinha que ter no mínimo 17 câmeras. Muda muito. Ângulos para você avaliar um lance, porque um ângulo muitas vezes dá a impressão que foi pênalti, o outro você olha, você fala, nem tocou, não foi nada. Total. Inclusive teve um do Rony assim, né? Teve. Então você vê essas coisas. O número de câmeras ajuda a aumentar a qualidade do produto VAR. A questão do impedimento, que você consegue ter mais linhas. A tecnologia em si precisa melhorar. Mas eu acho que o fundamental tá no ser humano que opera o produto. Eu li esses tempos atrás, acho que foi o perfil da Dona Lúcia lá, que é bem conhecido. E eu nunca mais esqueci. Eu falei, eu vou usar esse exemplo sempre. O VAR, o grande problema virou o seguinte. Sabe quando você tá na escola e aí a professora fala assim, prova com consulta. Você pode consultar o material e o seu coleguinha, você vai poder conversar com o seu coleguinha. E o VAR é isso, você vai lá, você pode consultar o material, conversar com o seu colega e mesmo assim você erra a questão. Show do milhão, vou pedir ajuda para os universitários. Aí o cara chegava e errava mesmo assim. Exatamente. Eu fico assustado ouvindo os áudios do VAR, que é uma barulheira desenfreada, assim. Uma confusão danada, tanto do árbitro estar em campo quanto na cabine, assim. E isso eu acho um ponto interessante, que, por exemplo, nós estamos aqui trabalhando. Mas a gente está trabalhando num ambiente silencioso, num ambiente favorável. Vamos pensar isso, eu não falo só pelo árbitro em si, né? Mas os próprios jogadores, os próprios treinadores, a própria imprensa que fica no campo, repórteres, né? Jornalistas, radialistas ali. Você muitas vezes tá trabalhando com milhares de pessoas xingando, cuspindo em você, jogando um copo de cerveja, de água, no seu ouvido, na sua orelha. Então você tem um ambiente de trabalho no campo de jogo muitas vezes insalubre, né? E isso a gente vê que envolve jogador, que envolve treinador
E a arbitragem também. Pro Bandeira, pior ainda, porque o árbitro ainda tá lá no meio do campo. Pro Bandeira, vai bandeirar na Javari. Nossa. Entendeu? Vai bandeirar numa Vila Belmiro mesmo. Que é tudo muito próximo. Então, é muito difícil você manter a sua concentração. Tem que ser uma pessoa extremamente focada para você conseguir atuar assim. E no VAR, quando a gente vê aquela barulho, aquela bagunça, é por quê? Porque o microfone do árbitro, ele tá ligado, né? Ele tá sempre ligado, ele não desliga. E o VAR tá escutando tudo que tá acontecendo no campo, tudo que o árbitro tá conversando ali com o jogador e tendo que decidir ali aquele momento e falando e aquela bagunça. Mas a gente vê muito isso. E eu também acho uma zona, mas ali eu acho muito difícil da gente conseguir mudar hoje. Só se fechasse o microfone do árbitro, que é algo aberto hoje. Árbitro e os assistentes. O do VAR é fechado, o do quarto árbitro é fechado. Então, esses, para falar, tem que apertar o botão. Eles só vão escutando tudo. Mas é uma zona. É uma zona. Só que você, no campo de jogo, trabalha com essa zona, com essa bagunça. E no VAR, você também tem que aprender a trabalhar. É. Porque também, a gente também, às vezes, vê tantos erros que a gente, às vezes, tende a sempre apontar o dedo pro árbitro, tanto pro profissional do campo, como pro profissional do VAR. Só que hoje, como você falou, existe um sistema todo brasileiro que colabora para isso. Você citou essa quantidade de câmeras. Você pega, por exemplo, na Premier League. É muito diferente, né? A Premier League é uma liga que produz câmeras suficientes para o VAR, e que passou um ano estudando isso, um VAR ali simulado que teve durante um ano, para só no ano seguinte eles implementarem. No Brasil não existe liga quem coloca a câmera. É uma emissora de televisão, no caso a Globo, que não tem responsabilidade nenhuma com relação ao VAR, não está no contrato dela que ela tem que ter mais câmeras por conta do VAR, e se usa as câmeras da Globo mesmo assim, né? A gente fez uma matéria também há um ano atrás a respeito de como o VAR foi implementado aqui no Brasil e os aparelhos que são usados são uma verdadeira sucata. Muitas vezes os operadores de VAR tinham que montar os aparelhos carregando os hardwares ali, que travavam às vezes em decisões de traçar a linha e tinha que reiniciar o computador, às vezes demorava 10 minutos. Sim. Ou seja, a gente vive às vezes numa Série A, numa verdadeira várzea com relação a equipamento, etc e tal.